criança, eu escrevia e na escola eu era conhecida por escrever, ia para as outras aulas, eles liam o que eu escrevia, depois a escola me botava em concursos e depois, mais tarde, meu primeiro cheque profissional em dinheiro veio de poesias que eu mandei, aliás, mandaram para mim, para Nova York, eles publicaram e pagaram. Isso para mim era um mundo, era a minha vida, eu não sabia que eu teria outra. E nesse descobrir a escrita, eu tinha como um instinto dentro de mim de observar as pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu acho que se existe alguma relação minha com o público, essa relação é mão dupla. Ela existe porque eu gosto das pessoas, eu me importo com as pessoas, eu tenho empatia pelo outro. E como autora, assim que eu comecei a escrever ficção, eu tinha que me colocar necessariamente no lugar do outro, porque senão, como é que eu ia entender um personagem, como é que eu ia vivenciar, experienciar alguém tão diferente de mim? Se eu fosse só escrever sobre minha vida, seria uma coisa muito chata. Minha vida não tem nada de extraordinário. Mas a vida das pessoas tinha a minha ficção, tinha as histórias que eu ia criar. E aí eu comecei a deparar muito cedo com uma infelicidade, que não era necessariamente a minha, mas era visível em tantos lugares, por tantas razões. E aquilo foi me tocando profundamente, aquela infelicidade. E aí foi motivando uma palavra que eu considero uma palavra especial até hoje, que é a compaixão. Uma pessoa sem compaixão, ela é uma pessoa desconectada do mundo e de si mesma. Porque a compaixão é o grande elo que une todos nós e que se manifesta lindamente em momentos solidários, né? Momentos que a gente precisa um do outro. E quando a gente vê gestos de solidariedade, gestos de compaixão em grandes momentos, grandes tragédias, grandes acontecimentos, assim, a gente fica tocado. Todos os grandes romances, todos os heróis que a gente admira, tudo que a gente vê, tem por trás disso a compaixão. Então é um grande sentimento, é uma grande força. E eu gosto de pensar nas grandes forças do mundo, sejam elas do bem ou do mal, porque eu trabalho com dramaturgia, eu tenho que trabalhar com as duas. E a infelicidade, ela percorre grandes momentos da história. A Miriam citou a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, na época dela, na França, o existencialismo, o chique, olha que interessante. Nós falando de felicidade seria assim uma aberração, porque o chique era ser infeliz. Todo mundo, mesmo que tivesse uma vida feliz, tinha que fingir que era infeliz. O bacana, eu seria bem cotada na sociedade, mostrando que eu era profundamente infeliz. Então era uma época de grandes literaturas buscando esse tema. E aí enfim, tudo isso eu estou contando para dizer como a felicidade ela vai se escondendo de certas formas e ela vai sendo jogada e de repente até muito mal usada. Porque o que banalizou a felicidade, assim como banalizou o amor? Uma porção de usos, assim, daquela coisa assim, aquele anúncio de televisão que a gente não acredita, né? Então a gente fala assim, tá bom, tá certo, isso aí, né? Mas o grande diferencial é que tudo que a gente faz na vida, qualquer coisa, tem um propósito, o último objetivo é a felicidade. A gente trabalha, a gente quer ter um emprego, a gente quer casar, a gente quer ter filho, a gente quer fazer um trabalho bacana, se sobressair, ganhar um prêmio, qualquer coisa, comprar uma bolsa, comprar um sapato, qualquer coisa que a gente faça, tem por objetivo final ser feliz. Mesmo que a gente não pense até o final, a gente está naquele momento só quer o sapato. Porém, isso acontece e cria um mecanismo
que é o colocar a felicidade fora de você. Então, no instante que você acha que para ser feliz você precisa comprar, você precisa usar uma coisa, você precisa agir de uma determinada maneira, você precisa ser de um determinado comportamento, no fundo, os existencialistas franceses, eles fingiam, ou enfim, estavam naquela atitude infeliz para serem felizes. A contradição é por quê? Porque eles queriam ser aceitos pelo grupo. E o grupo prezava que todo mundo fosse infeliz. Portanto, eu vou ser infeliz e você, grupo, vai me aceitar. Então, assim, a felicidade, se ela está em tudo, ela só não pode estar fora de nós. E o que é fora de nós? É a gente julgar que a felicidade está na aceitação do outro, que o outro aceite você, que o grupo te aceite, na compra que você faz, na posição que você ocupa, na sua figura. Todo mundo quer ficar bem, tá bacana, ter cabelo bacana, tudo certo? Todo mundo, todos nós queremos. Mas não pode ser a raiz da nossa felicidade. Porque se um dia o cabelo não tá bacana, você tá infeliz, você pode fazer isso com 12 anos, mas não mais. E não precisa realmente chegar naquele estágio, eu acredito, Miriam, que você diz assim, aquele estágio depois de tal idade. Porque isso é como falar assim, a gente está sempre empurrando, adiando a felicidade. Eu vou ser feliz quando meu filho se formar. Aí eu vou ser feliz quando eu arrumar um casamento. Eu vou ser feliz quando eu ganhar um dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu conseguir completar o curso, quando eu conhecer a Europa, quando eu... Enfim, você vai criando 1000 quandos e 1000 situações, empurrando a felicidade para algum lugar. E a gente faz isso inconscientemente, a gente nem repara que faz. Mas a gente fala, a gente está se falando, mesmo sem perceber, eu não posso ser feliz agora, eu preciso daquilo acontecer para ser feliz. Aí você reza, você pede, você quer, mas você está pondo a felicidade ali e não aqui. O que não impede de você ser um pouquinho mais feliz comprando um sapato, indo para a Europa, ou conhecendo seu namorado, ou casando, ou tendo um filho. Ótimo, momentos de grande pico de felicidade. Mas a gente não fala desses momentos quando a gente fala de felicidade. A gente fala de um contentamento interno. É como falar de saúde. Você tem picos que você está gripado, está doente, está mal, você tem picos que você está melhor, mas você é um corpo saudável. Então, a felicidade poderia ter a mesma presença. Você é um ser feliz. Você vai ter... A felicidade, inclusive, não significa não ter momentos de tristeza, não ter momentos de solidão, de melancolia. Eles são absolutamente saudáveis. A gente precisa ter. Não é o primeiro momento de dor que você vai recorrer a um tarja preta. Pelo contrário, pega aquele momento seu de dor e compreenda aquilo. E fala assim, eu preciso passar por essa dor. Assim como o céu precisa ter dias escuros, precisa da nuvem preta, precisa chover, precisa existir o outono, precisa existir o inverno, precisa existir a primavera. É muito bonito que existam esses estados de alma, de espírito e de clima. No entanto, a gente quer, com essa falsa ideia de ser felicidade da sociedade de consumo, a gente quer abstrair isso. E a gente empurra a felicidade para depois do fundo do poço, e a gente empurra a felicidade para nunca ver o inverno, nunca ver um dia feio. E não é dia feio. Aprenda a ver a beleza daquele dia. E a felicidade, então, não é fora da gente. E não implica em não ter melancolia. A felicidade é aquela coisa que você vai sabendo aceitar com grandeza. É você saber descobrir o poder que existe dentro de você.